Podemos dar início então, camaradas. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos novamente. Estamos dando início a mais uma live aqui do Cotemax, dando início aí, novamente, à nossa jornada de lutas nesse segundo semestre de 2024, né? Tivemos uma live mês passado para a gente fazer um balanço geral, né, das nossas lutas de 2024 em janeiro, e agora a gente retorna às atividades. Problemas nós não podemos reclamar, né? Temos muita coisa para lutar, muitas coisas que nos sufocam, que nos esmagam como classe trabalhadora, e vamos dar continuidade às nossas lutas aí na organização e na resistência, não é? A live foi chamada para a gente tratar de alguns assuntos, eu logo mais falarei deles. Primeiramente, me incumbiram aqui de fazer uma apresentação do Cotemax e a mediação da sala de hoje, da live de hoje. Então, prazer, eu sou Gabriel de Araújo Oliveira, sou professor de História, sou há 8 anos no Maranhão, sou paulista, mineiro, goiano, já rodei um pouco aí. Estou há 8 anos aqui, sou do concurso de 2016, trabalhei em Rosário, hoje leciono aqui em São Luís, em 2 escolas, no São Francisco e no Renascença. Eu sou filiado ao Partido da Unidade Popular pelo Socialismo e também sou membro do Mosaico. O Mosaico é um dos coletivos do Cotemax. Dito isso, camaradas, vou fazer uma breve apresentação, vou fazer minha fala bem breve, é apenas uma mediação, que em breve a gente tratará dos temas. Então, peço a atenção de vocês para a gente fazer uma apresentação aqui, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo fazer a tela cheia aqui. E espero que a internet não me fale. Cadê a apresentação, gente? Era para ter ido? Não foi ainda? Foi. Eu vou fixá-la na tela aqui. Às vezes fica meio... Já está fixada, né? Ok. Estava fazendo isso aqui rapidinho, gente. Voltando da escola, a gente está fazendo prova sábado à noite, corrigindo prova segunda à noite, a gente quase não tem tanto tempo para a luta e a gente precisa encontrar esse tempo, senão a gente é esmagado. Então, meus camaradas e minhas camaradas, essa é uma live do Cotemax, o coletivo das trabalhadoras e trabalhadores da educação pública básica do Maranhão, no campo sindical. O nome é complicado, gente, é longo, mas é porque os nomes precisam dizer exatamente o que nós queremos nos fazer ser. Né? E é isso que a gente nos faz, a gente quer ser uma oposição independente, alternativa, na luta pela educação pública de Goiás. Por isso mesmo, nós somos professores e professoras de regência, de suporte pedagógico, aposentados e aposentadas, inseridos e inseridas nas principais lutas em defesa da escola pública, de um sindicato combativo, né, que esteja a serviço da categoria e pela valorização de todos e todas profissionais da educação. Estivemos presentes nas diferentes lutas, dentro das escolas, nas greves, nas assembleias, nos diferentes espaços de atuação e debate político e sindical. Nós formamos os movimentos e coletivos de oposição, herdeiro das lutas encampadas desde 1997. Eu não estava lá, mas eu me orgulho disso. Nossa atuação está apoiada nas lutas nacionais e locais. Queremos construir um sindicato pela base, democrático, atuante e combativo, que, junto com as centrais sindicais, partidos políticos, movimentos sociais, e com todos e todas aqueles e aquelas que defendem os interesses de nós, os trabalhadores da educação e trabalhadores da educação. O fortalecimento da educação pública, gratuita, crítica, essa é uma questão muito importante, e de qualidade social para os filhos da nossa classe trabalhadora. O coletivo dos trabalhadores e trabalhadoras da educação pública básica do Maranhão, no campo sindical, o Cotemax, é formado pelos coletivos MRP, Mosaico, MOP, Úrsula, Travessia, independentes, cada um com suas características, cada um formado por trabalhadores e trabalhadoras atuantes na luta pela educação pública, diversos e unidos. O Cotemax é a expressão da luta empreendida pelo MOSEP, e na sequência, MRP, que era um coletivo único, mas a oposição se diversificou. MOP, Úrsula, Travessia Sindical e Popular, Mosaico e os independentes. Diante dessa diversidade no campo da oposição sindical,
A criação do coletivo dos trabalhadores e trabalhadoras de educação básica pública do Maranhão no campo sindical, o Cotemax, foi a forma encontrada de juntar todos os coletivos sem perder cada um a sua singularidade, consagrando a unidade na diversidade, no mesmo campo democrático. Avante, camaradas, univos, paz entre nós, guerra aos senhores. Para finalizar a minha introdução aqui, vou declamar, faz tanto tempo que eu não declamo poema, o companheiro Veldo Oliveira, da coordenação do Cotemax, fez esse poema para a gente iniciar nossos trabalhos hoje. Vou tentar declamar aqui para a gente. O despertar. Não pense que o Cotemax esteja parado. Ele sempre está do nosso lado. A luta política de rua não se faz separado. Precisamos que todos estejamos preparados. A nossa luta não pode ser restrita. Precisamos mudar nossa escrita. A luta é irrestrita e nunca será finita. Nossos direitos são constantemente atacados. Muitos serão enumerados. Não podemos ficar mais calados. Precisamos lutar juntos e jamais separados. Todas, todos e todos, as nossas vitórias. E façam reflexões em suas memórias que marcaram nossas histórias. Foram de lutas e muitas oratórias. Grande camarada Veldo Oliveira, obrigado pelo poema. Ah, tá, ainda falta essa parte aqui. E hoje, então, damos início à nossa live, teremos essas pautas, né, os 15% dos abonos, dos precatórios, retidos pelo STF, a pedido do Simproecema, da direção do Simproecema, o descumprimento do acordo judicial, feito no final da greve, onde fomos traídos pelo sindicato, e agora também traídos pelo governo. O sindicato, essa direção, a gente não espera muito, né? Os companheiros vão falar sobre isso, e também das retomadas das negociações com a SEDUC. Finalizando aqui, gente, voltando, vou fechar a tela. Ai, espera, como é que eu interrompo isso aqui agora? Lembrei. Então, camaradas e camaradas, estejamos uma boa live. Eu vou encerrar minha participação, minha fala por aqui, vou estar ainda na mediação, que a gente tenha uma boa noite de live aqui. Vou chamar o primeiro companheiro para fazer a fala. Tem um camarada levantando a mão, então a gente vai abrir para as falas depois, tá bom, das exposições. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui nas mensagens, tá bom? Por favor. Então, muito obrigado, desculpa se eu me alonguei, vou passar a palavra para o companheiro Leonel, que vai fazer a primeira sondagem aí dos tópicos de hoje, ok? Muito obrigado, uma boa noite, gente. Leonel, é com você, camarada. Boa noite, estão me ouvindo? Confirme aí. Oi, estão me ouvindo? Positivo, companheiro. Então, boa noite a todas, boa noite a todos, companheiras e companheiros da capital, também do continente que está nos ouvindo. Eu sou o professor Leonel Torres, sou professor da Rede Pública Estadual há 22 anos e também da Rede Pública Municipal de São Luís. Estamos aqui representando o MOP, dentro do Cotemax, que já foi bem apresentado aí pelo companheiro Gabriel. E, companheirada, eu vou ser bem breve, porque nós temos duas pessoas militantes e aguerridas, a professora Cátia e aguerrido professor Marcelo, que também são advogados, militam no movimento e também militam na área do direito. E, por conseguinte, eu vou ser bem breve. Só lembrando que nós participamos, né, eu na pessoa daqui, na qualidade de um militante, de um movimento, e militante também fazendo oposição à direção do Simproecema desde 2002, a gente participou das últimas três momentos importantes
Só relembrando e lembrando para quem ainda não tem conhecimento, quando nós ficamos sabendo dessa intervenção por parte dos advogados que foram contratados pela direção do Simproecema, não podemos esquecer disso, diga-se de passagem, 5 escritórios, nos mais variados estados, e para agir, para estarem interferindo na questão nossa do precatório do Fundef. E quando a gente foi surpreendido com essa intervenção de uma petição, o Simproecema pleiteando aí honorários advocatícios de 15% para todos, os envolvidos nesse precatório que tem direito, que são os professores de 98 a 2006. E a gente participou naquele momento lá com o secretário de governo, o chefe de gabinete, o Madeira, fizemos as nossas ponderações e colocando e lembrando, e isso fizemos muito bem nas nossas intervenções. Quando eu falo nossa, todos que estavam presentes naquele momento, de que o Simproecema não é parte de forma nenhuma nesse processo, nessa questão que envolve os precatórios do Fundef para com os professores profissionais da educação do Maranhão. E esse processo, se não estou enganado, iniciou em 2003, 2004, que foi provocado pela própria Procuradoria-Geral do Estado. E o Simproecema vem logo depois desejar ser parte do processo, mas apenas como os amigos da corte. E isso não lhe dá direito de forma nenhuma de ser parte do processo. E são parte do processo apenas duas personagens institucionais, que é a PGE, que é a Procuradoria-Geral do Estado, nós esclarecemos isso para o Madeira, e a União. Então, um acordo foi firmado entre essas duas personagens e que foi estabelecido data para repasse daquilo que a gente tem de direito, segundo decisão já tomada pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Logo depois, a gente se encontrou, a gente marcou no mesmo dia, na parte da tarde. Nós almoçamos, inclusive, a caminho com o Procurador-Geral do Estado. E também colocamos a situação de que era preciso a Procuradoria-Geral do Estado intervir, entrar com a petição, esclarecendo que não é de direito esse bloqueio, não é de direito, portanto, os advogados levarem um percentual, qualquer que seja, mais especificamente, que foi colocado de 15%. O procurador ficou de avaliar, de analisar, e logo depois tomamos conhecimento de que a própria Procuradoria fez essa intervenção com a petição junto ao Supremo Tribunal Federal. O que pede essa petição em resumo? Todos que entraram, inclusive a Procuradoria-Geral da República também o fez. Que como a decisão foi monocrática, apenas por um ministro do Supremo, no caso o Nunes Marques, para que eu mesmo encaminhe o processo para que o pleno daquela corte possa julgar e possa decidir. Temos conhecimento também que o deputado estadual também, um ou foi dois deputados estaduais, fizeram também esse pedido ao STF para que
aconteça isso, ou seja, para que o Supremo leve para que o ministro encaminhe para o pleno e assim todos os ministros avaliem e julguem o final dessa decisão monocrática, que a gente acredita que seja a nosso favor. Logo depois, fechando a minha fala, não quero mais passar mais do que um minuto, nós nos encontramos seguindo um ritual de acordo, de conversa. Conversamos com o secretário de Educação. Finalmente, tomamos conhecimento que o secretário Felipe Camarão não estaria mais no governo, estaria saindo e ficando com ele, no lugar dele, o segundo secretário, ou secretário adjunto, Lindoso. Também fomos lá, apresentamos as nossas demandas, inclusive demanda essas que estão atrasadas, que não estão sendo cumpridas por parte do Estado, mas, infelizmente, com a saída do secretário, ficou mais difícil, do secretário Felipe Camarão. A gente não teve mais como fazer essa ponte de conversa para que se cumprisse as demandas que se fazem urgente de interesse da categoria. E também nesse bojo, claro, os 15% que estão aí sendo bloqueados. Então, eu estou aqui em mãos, que foi socializado pela companheira e advogada Kátia, e hoje, está aqui nas minhas mãos, hoje a OAB do Ceará entrou com a petição também para que apresse mais possível a forma de pressão para que seja julgada no pleno essa questão dos 15%. Então, já foi de conhecimento de muitos já, existe somente duas formas de se resolver urgentemente isso. A primeira é que o próprio Simproecema, através de seus advogados, ele se retire do processo, ele anule o que eles fizeram e torne-se em efeito e imediatamente o Estado pagaria ou pagará o que é nosso de direito. A segunda é essa, que há pressão por parte de muitas instituições, que urgentemente o pleno analise, avalie e julgue uma decisão monocrática por parte do Nunes Marques. Então, essa é a minha fala. Tem outro documento aqui também que eu gostaria de ler para vocês rapidinho, que é uma petição que, pasmem vocês, a petição apensada na ACO 661, né, que é a Ação Civil Ordinária, em que os advogados contratados pela direção do Simproecema pleiteia ao STF, abre aspas, torna oportuna a ponderação de que se realize uma tentativa de mediação entre as partes. Vejam só, eles estão dizendo aqui que são partes. Com efeito, todos os envolvidos visam a proteção dos interesses dos profissionais do Estado do Maranhão. Veja só, pasmem vocês, eles estão preocupados com a proteção da categoria. No intuito, pela designação de audiência de conciliação a realizar-se entre as partes, mediante a remessa dos autos ao Núcleo de Solução Consensual de Conflitos do Supremo Tribunal Federal. Então, eu já deixo isso aqui como uma provocação, no bom sentido, para os nossos nobres advogados, Marcelo e a professora Kátia, e advogada, em que eu li aqui nas ipsiliter o que está nessa petição, que pasmem vocês, estão preocupados, segundo eles, com os profissionais da educação do Maranhão, e pede uma conciliação. Eles não são parte do processo,
São apenas duas instituições, entes, parte do processo. A Procuradoria-Geral do Estado e, do outro lado, a União. Portanto, é muito complicado isso, precisamos reagir urgentemente e vamos que vamos, contem conosco, estamos aqui para o que der e vier. Um forte abraço a todas e a todos, e aí passo a palavra aí para a coordenação da live, para que encaminhe para os nossos nobres advogados e professores e lutadores. Um forte abraço a todas e a todos. Valeu, Leonel, grande camarada. Eu esqueci de apresentar, né, gente? Desculpa, a gente vai querendo falar meio rápido. O Leonel, professor, ele é membro do MOP, né, coletivo do Cotemax, atuante aí há muitos anos, né, na luta pela educação. E vou chamar agora para falar sobre os assuntos, né, os precatórios, as progressões e os demais que eles podem trazer aqui, que são os professores, a Kátia e o Marcelo, que são do MRP, Movimento de Resistência dos Professores. Então, sem mais delongas, eu queria convidar a professora Kátia para a fala, e fazer a sua apresentação, e ela pode se apresentar para quem ainda não a conhece. Kátia? Você está aí? Gabriel, a gente fez uma alteração. O Marcelo vai falar primeiro, rapidinho, tá? Obrigada. Ok. Marcelo, manda ver, camarada, vai que é tua. Boa noite a todas e a todos. É sempre uma satisfação dialogar com a nossa categoria, a categoria de luta que nós fazemos parte. Meu nome é Marcelo Pinto. Eu sou professor da rede estadual, também sou advogado. Estamos aí, construindo essa luta há alguns anos, junto com todos vocês. Então, é sempre uma grande satisfação, né? Em nome do Movimento de Resistência dos Professores, que eu faço parte, o MRP, eu saúdo a todas e a todas. E aí eu queria fazer algumas pontuações, né, sobre o que o professor Leonel colocou, para que a gente tenha clareza do processo, né? Principalmente em relação a essa questão do acatelamento dos 15%, que foi determinado por decisão monocrática do ministro relator da CO 661, Nunes Marques. Pois bem, em maio, no dia 2 de maio, nós tivemos a decisão monocrática que bloqueou, acautelou 15% dos 60% destinado aos professores. O Simproecema, ele entra no processo como assistente, tá? Primeiro eles tentaram entrar como amigo da corte, amigo curi, não foi permitido, entraram como assistente dentro do processo. O professor Leonel falou muito bem, eles não fazem parte nem do polo passivo, nem do polo ativo, ou seja, eles não são parte do processo. O processo se dá entre a União e o governo do Estado. No entanto, eles foram aceitos como assistente e peticionaram, requerendo os honorários advocatícios na ordem de 15%, e o ministro Nunes Marques, portanto, acatou esse requerimento, em parte, da assessoria jurídica do Simproecema, e aí nós tivemos o bloqueio dos nossos 15%, referentes a essa primeira parcela. Esses valores estão bloqueados. Posteriormente, a partir do dia 6 de maio, a banca de advogados do Simproecema contratou uma das maiores bancas de advogados do Brasil, né? A banca do Sérgio Bernardes. É uma das maiores bancas do Brasil. E, portanto, eles se habilitaram no processo e peticionaram uma procuração, para vocês terem uma ideia, com mais de 130 advogados, para vocês verem o tamanho desse escritório. 130 advogados. Qual é o interesse aí? O interesse é a discussão jurídica sobre esse tema? Provavelmente não. Eles contrataram essa grande banca
com o objetivo de fazer lobby. Tá? Esse é um dos escritórios que presta atendimento jurídico para vários políticos, para deputados, para senadores, para juízes, para desembargadores. Então, eles têm uma influência jurídica muito grande. Eles têm um trânsito um acesso muito grande com vários desembargadores, com vários juízes e, consequentemente, com os ministros do STF. Então, o objetivo da contratação desse grande escritório advocatício é fazer lobby. Né? Não tem outro. Posteriormente, né, a partir do dia 7, vários advogados, né, entraram com agravo interno, requerendo o desbloqueio, para que o ministro Nunes Marques reformasse a sua decisão e desbloqueasse os 15%, e fundamentam que esse bloqueio representa uma ilegalidade. Seguidamente, a Procuradoria de Justiça do Estado do Maranhão, né, também entrou com um agravo interno, né, com um agravo regimental, que eles até intitularam dessa forma, com esse mesmo objetivo. Posteriormente, nós tivemos a Procuradoria-Geral da República, que entrou também com um agravo interno, com essa mesma finalidade, pedindo desbloqueio por entender que esse bloqueio representava uma ação ilegal, que o sindicato, o Simproecema, não tem direito algum, porque não atuou no processo, não prestou nenhum tipo de serviço, de assistência jurídica nesse processo. Esse processo foi um processo em que a atuação se deu por parte dos procuradores do Estado. Não se deu, portanto, pela assessoria jurídica do Simproecema, em momento algum. No entanto, eles peticionam uma série de procurações que os professores, naquelas assembleias, foram induzidos e pressionados a assinar. E, posteriormente, a Procuradoria-Geral, a PGE, a Procuradoria-Geral do Estado do Maranhão, entrou com embargos, né, com embargos de declaração. Eu entendo que foi um instrumento bastante importante, o embargo, porque os outros recursos, as outras peças, elas devem ser apreciadas pelo Pleno. Né? No entanto, o embargo de declaração não, pode ser apreciado pelo próprio ministro relator, e o próprio ministro relator, portanto, pode reformar a sua própria decisão, coisa que até agora não o fez. Pois bem, passado aí vários dias, várias semanas, vários meses, sem que houvesse nenhuma movimentação processual, no dia 19, como o professor Leonel colocou, 19 de setembro, né, essa banca de advogados, essa banca lá do escritório do Sérgio Bernardes, entrou com uma petição requerendo uma audiência de conciliação das partes envolvidas. O professor Leonel já fez a leitura aí do teor principal dessa petição. Ou seja, eles entendem que eles têm legitimidade para provocar o STF, provocar, no caso, o ministro relator do processo, para que ele designe uma audiência de conciliação, lá no núcleo de conciliação, entre as partes envolvidas, para se discutir essa questão dos bloqueios, do bloqueio dos 15%, desses valores que estão acautelados. Né? E aí, agora, às 16 horas, no dia de hoje, 24/9, às 16 horas, a OAB entrou com um pedido de amigos curi, de um pedido de amigos da corte, para a sua banca de advogados do Ceará, a OAB do Ceará. A OAB, portanto, do Ceará, faz um pedido nos autos do processo para o ministro Nunes Marques,
para que eles atuem no processo como amigos, como assistentes, como amigos dos advogados, da banca de advogados do Ceará. E no pedido, eles defendem a manutenção dos 15% para a banca de advogados que estão habilitadas no processo. Ou seja, a OAB do Ceará, eu nunca vi isso, na verdade, a seccional da OAB do Ceará está pedindo para ser habilitada no processo como amigos curi, como assistente jurídico dos seus advogados do Ceará, para que esta decisão do ministro Nunes Marques ela seja mantida na sua plenitude, ou seja, que os 15% que estão bloqueados sejam designados para os advogados que estão habilitados no processo, que foram contratados pela direção do Simproecema. Sabe o que é isso, professores? Sabe por que esse processo está envolvendo todos esses atores? Está envolvendo um dos maiores escritórios de advocacia do Brasil, o Sérgio Bernardes, envolveu a seccional regional da OAB do Ceará, que pleiteia nesse momento a habilitação do processo como amigos curi para defender o bloqueio e o pagamento dos 15% para os seus advogados. Muito dinheiro. Nós estamos falando aqui de mais de 400 milhões de reais. 400 milhões de reais. É muito dinheiro. Muito dinheiro nosso, dos professores, que estão, nesse momento, tendo seus direitos ameaçados. É isso que está em jogo. É isso. E aí vocês poderiam me perguntar, professor Marcelo, existe prazo para o ministro julgar esse processo? Não. Existe prazo para que esse processo ele possa ser julgado pelo plenário do STF? Não. Prazo específico, não. É lógico que esses processos eles seguem uma ordem, eles seguem uma demanda dentro da corte, dentro do STF. Mas não existe um prazo específico, como existem os prazos para os advogados entrarem com os recursos. Tá? O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, apenas estabelece que um processo ele não pode deixar de ser movimentado por mais de 30 dias. Tá? No entanto, o processo está sendo movimentado. E então, o que a gente tem aqui que fazer, primeiro, é a crítica contundente à direção do Simproecema. O que existe aqui é uma tentativa de usurpação ao nosso direito. E eles estão utilizando de todos os recursos, de todos os meios possíveis, para que esse objetivo seja alcançado por eles. Contrataram uma das maiores bancas de advogados, agora estão envolvendo a OAB do Ceará, porque entre essas bancas de advogados contratados pelo Simproecema, existem advogados do Ceará. Então, a própria OAB, nesse momento, está pedindo habilitação no processo e defendendo, né, no seu pedido de habilitação, que esses 15% são devidos aos advogados contratados pelo Simproecema, que, segundo eles, atuaram no processo. Então, a situação é essa. Né? A situação jurídica é essa. Os recursos que foram ajuizados, tanto por parte dos advogados particulares, como por parte da Procuradoria-Geral do Estado do Maranhão, da Procuradoria-Geral da República, né, da Procuradoria-Geral de Justiça do Maranhão, estão muito bem fundamentados.
está muito claro que os advogados não atuaram no processo e, portanto, eles não têm direito a honorários advocatícios. Está muito bem fundamentado. Existem várias decisões, inclusive uma decisão recente, né, que foi proferida pelo ministro Flávio Dino, que vai justamente nesse sentido. Mas essa questão tem que ser dirimida, ela tem que ser votada. E aí o professor Leonel, ele disse muito bem, existem várias formas. Por exemplo, o Simproecema se retirar do processo. Isso não vai acontecer. Todas as ações da direção do Simproecema é para justamente garantir os 15% de honorários advocatícios. Então isso não vai acontecer. A outra possibilidade do ministro Nunes Marques reformar a sua própria decisão. Ele pode fazer isso em decorrência do embargo de declaração. Ao julgar o embargo de declaração, impetrado pela Procuradoria-Geral do Estado do Maranhão, pela PGE do Maranhão, ele pode reformar sua decisão. Ou, se não, levar essa decisão para pleno, levar a sua decisão liminar, porque foi em caráter liminar, para o plenário, para que os ministros do STF possam analisar, julgar e decidir. Então, são essas três possibilidades. Né? E o que a gente pode fazer é pressão política. O que nós podemos fazer é, por exemplo, na plenária passada, né, que nós realizamos, das ações era você encher a caixa do ministro Nunes Marques. Saiu até o modelo, né, de requerimento solicitando que seja julgado favoravelmente aos interesses dos trabalhadores da educação, das trabalhadoras da educação. Né? Podemos exercer esse tipo de pressão. Também foi suscitado a possibilidade de nós criarmos um movimento para irmos para Brasília, fazer um ato, tentar conversar com a assessoria ou com o próprio ministro, requerer dele uma decisão mais justa, ou pelo menos que ele julgue essa questão, ou coloque no plenário para que os próprios outros ministros possam apreciar e decidir. É uma forma de a gente dar uma maior celeridade a essa questão dos 15%. Né? Então, está nesse pé. Mas o que eu destaco é justamente todo o esforço que a direção do Simproecema está fazendo, não está medindo esforços para ter garantido esses 15% em forma de honorários advocatícios. Não está medindo esforços. E relembremos, em 2023, nós tivemos uma greve em que nós perdemos, em parte, essa batalha no plenário do TJ aqui no Maranhão, onde a assessoria jurídica do Simproecema deixou muito a desejar. Na ocasião da greve, a direção do Simproecema não contratou banca de fora para defender os professores grevistas que estavam sendo ameaçados de corte de pontos, para refutar os fundamentos da PGE, que entendia que a greve era ilegal. Nós ficamos à deriva. E nesse momento que envolve esse volume de dinheiro, de recursos, a direção do Simproecema, na verdade, não está medindo esforços para tentar usurpar esses 15% da nossa categoria. Perfeito? Então, sobre esse tema, é mais ou menos isso que nós temos para dialogar com os professores e com as professoras. E aí eu queria também já partir para um outro tema, que é sobre a nossa pauta de reivindicação, que nós estávamos tratando até então com a Secretaria de Educação do Estado do Maranhão, a SEDUC. Nós, no período
que nós estávamos discutindo o pagamento da primeira parcela dos precatórios do Fundef, nós formamos uma comissão, escolhida aí pelos professores, e essa comissão abriu um canal de diálogo com a SEDUC, com a Secretaria de Educação. E nós aproveitamos o momento para não só discutirmos essa questão da primeira parcela do pagamento do abono dos precatórios do Fundef, mas também discutirmos as outras pautas que estavam represadas há anos, sem que a direção do Simproecema tomasse nenhuma atitude. Nós aproveitamos aquele momento que a categoria estava mobilizada, que a categoria tinha força política, estava pressionando o governo do Estado, né, nas ruas, através de vários movimentos, para também abrirmos um canal de discussão para que a gente pudesse agendar pautas tão importantes como essa questão dos precatórios do Fundef. E aí nós agendamos a questão do concurso público, a questão das progressões, que a professora Kátia vai falar, agendamos a questão da licença-prêmio, agendamos a questão da averbação de tempo de serviço dos professores que trabalharam em regime de contrato e que não tiveram o seu tempo de serviço repassado para o INSS, tiveram desconto, né? Mas não houve o repasse desses valores descontados nos contra-cheques dos professores para o INSS, e por isso os professores não podem fazer a averbação desse tempo de serviço que trabalhou como professor contratado. Né? Deixa eu ver um outro tema. Está faltando um tema, né? E nós também... Concurso, né? Concurso eu já falei, Gabriel. Concurso público, né? Concurso eu já falei, foi o primeiro que eu falei. A questão da utilização dos 40% para pagamento dessas progressões, a questão da merenda escolar, tudo isso foi objeto de pauta. A questão da merenda escolar, né? Nós temos uma proposta coletiva, de que o governo estadual ele deva subsidiar, aumentar o valor da merenda escolar. A merenda escolar é um recurso federal, só que o valor é muito baixo. Então, não supre a necessidade alimentar dos nossos alunos. Os diretores têm que ficar fazendo aí uma série de malabarismo. E muitas das vezes a merenda escolar não dá para o mês. O valor repassado para as escolas da merenda escolar não dá para o mês. E os professores e os alunos ficam aí sem merenda. Né? Muitas das vezes, inclusive, são mandados para casa porque não tem merenda. Essa é uma realidade das escolas do Maranhão. Então, nós reivindicamos que o governo do Estado subsidiasse, entrasse com um percentual para aumentar esse valor da merenda escolar que é repassado para as escolas. Muito bem lembrado. Mas o outro ponto, Kátia, era o abono de permanência. Né? O abono de permanência é justamente aquele direito que o servidor tem, que depois de ele cumprir todos os requisitos para aposentadoria, ou seja, tempo de contribuição e idade, ele requer o abono de permanência. Na verdade, nem precisa requerer, ele deve ser automático, caso ele permaneça trabalhando. Então, quando o professor cumpre todos os requisitos para se aposentar e não se aposenta, continua colaborando, continua servindo ao serviço público, ele tem esse abono de permanência que deveria ser automático, mas infelizmente não é concedido pelo governo do Estado, e o professor muitas das vezes tem que entrar na justiça, recorrer na justiça para ter esse direito assegurado. Né? Pois bem, essa era a nossa pauta, que nós abrimos um canal de negociação com o ex-secretário de Educação, Felipe Camarão. E tivemos uma reunião onde o secretário de Educação, à época, Felipe Camarão, sinalizou com a possibilidade de garantir as progressões ainda esse final de ano, né? A professora Kátia vai falar sobre isso, e colocar no orçamento, né? No orçamento anual, na LOA,
os valores, o impacto orçamentário para a realização do concurso público no início do ano de 2025. Segundo o próprio secretário nos colocou, que hoje nós temos uma carência na rede pública de 9.000 professores. Existe 9.000 professores contratados no estado do Maranhão. Nunca na história nós tivemos tantos professores contratados. E isso representa uma brutal precarização na nossa carreira. Os professores contratados não têm direito a absolutamente nada, ou têm direito a muito pouca coisa, não têm direito à estabilidade, não têm direito a uma previdência própria. Esses contratos agora, inclusive, que estão sendo feitos, são de 3 meses. O governo inovou. Anteriormente, você fazia um contrato com o trabalhador da educação, com o professor de 1 ano. Ou ele se findava no final do ano letivo. Agora, o governo faz contratos de 3 meses, 2 meses. O que demonstra a total irresponsabilidade que esse governo tem com a educação pública do estado do Maranhão. Então, nós passamos a discutir de forma pautada e serena, com os nossos indicadores. O ex-secretário sinalizou com a possibilidade, apresentou uma proposta que não era a proposta que nós defendemos, uma proposta de abrir vagas inicialmente para 1.500 professores de 40 horas, significava significa 3.000 vagas a serem preenchidas de professores de 20 horas, e também cadastro de reserva para mais 3.000 professores, 1.500, que poderiam ser contratados. E o que nós passamos a defender, defendemos na mesa de negociação, é que se os professores que passassem no concurso fossem efetivados, e aqueles professores que, porventura, ainda fossem contratados, depois desses professores efetivados, que fossem justamente nomeados, como os professores do concurso, ou seja, 3.000 vagas, logo 3.000 vagas os professores seriam nomeados, efetivados, 3.000 professores, ou 3.000 vagas, e o restante, caso ainda houvesse carência na rede, que se chamasse os professores que ficassem na lista de reserva, mas não para contrato, para serem efetivados. Essa era a nossa proposta. O secretário, então, ficou de levar essa proposta para o governo, para ser apreciada, e aí nós ficamos de marcar e obter a resposta nas próximas reuniões. Pois bem, em relação à questão das progressões, a professora Kátia vai colocar, o certo é que nós tínhamos uma reunião marcada para o dia 9 de julho, 9 de julho, para discutirmos justamente essas pautas, essas questões que já estavam, que já tinham sido conversadas nas reuniões anteriores, e também para nós já termos uma sinalização da efetivação das progressões para este ano. No entanto, foi nesse período que nós tivemos a notícia que o secretário de Educação iria deixar o cargo. Foi a primeira notícia. E já tinham colocado, inclusive no Twitter, que o secretário iria deixar o cargo e queria ser substituído pelo outro nome na Secretaria de Educação. E aí nós entramos em contato com o Vitor, que é o subsecretário de Educação, porque as tratativas estavam sendo feitas com ele, e ele nos colocou que a situação estava muito incerta na Secretaria de Educação, que eles não sabiam o que ia acontecer, e, portanto, não tinham possibilidade de realizar essa reunião conosco. Nós, então, pedimos para que eles indicassem uma nova data, mas eles disseram que não poderiam indicar, porque eles não sabiam o que iria acontecer. E depois nós tivemos a mudança de secretário, o secretário Felipe Camarão deixou a pasta, nós insistimos com o contato com os subsecretários, tanto o Anderson Lindoso como o Vitor, que são subsecretários da pasta, mas eles não nos responderam. E assim,
para mim é muito claro. Nós só vamos abrir novamente esse canal de negociação quando a gente estiver mobilizado. Quando a gente tiver força política e social para abrir esse canal de negociação. Tá? Ou seja, vai ser através da mobilização da categoria. E esse é o nosso papel. Né? De construir esse movimento de mobilização junto, todos nós, para que essa agenda seja respeitada e a gente consiga avançar em relação aos nossos direitos. Tá ok? É mais ou menos isso. Tá? Eu agradeço, né? Tempo aí, eu sei que me alonguei, eram muitas questões. Então eu agradeço e dou um abraço a todos e a todas aí, né? Sempre bom revê-los e revê-las. E a gente vai passar a bola agora para a professora Kátia. Grande abraço, gente. Obrigado aí pela paciência. Valeu, Marcelo. Só um minutinho antes, Kátia, eu gostaria de só fazer um complemento. Deixa eu tirar o Marcelo aqui. Então, né, sobre essa questão do concurso público, né, o que foi sugerido pelo ex-secretário e vice-governador foi essa pauta de 1.500 vagas para concurso e 1.500 para contratados, né, temporários, e a gente negou veementemente. A gente não quer tratar de contratação temporária, a gente quer tratar de concurso público, efetivação de servidor, né, se tem 9 mil, 3 mil é pouco. Então, a gente, né, na primeira reunião, não tivemos a outra, como o Marcelo colocou, a gente foi bem claro, a gente falou, ó, nossa proposta é 3 mil vagas para concurso no final desse ano, para início de 2025, para início efetivo em julho, em agosto de 2025. E, além disso, dos 3 mil imediatos, mais 1.500 em 2026. E temos um problema, porque 2026 é ano eleitoral, o governo não pode fazer concurso. E outro problema é que, no final de julho, saiu a LOA, a Lei Orçamentária do Estado. Até onde eu sei, não consta na LOA a efetivação de concurso para o ano que vem. Se isso não for colocado, não haverá concurso em 2025. Então, não poderá haver em 2026. E, para finalizar, essa é uma culpa, é uma carga, é uma responsabilidade também da atual direção do Simprocema. O último concurso foi há 8 anos, foi o concurso que eu vim para cá, que muitos camaradas conseguiram sua efetivação, conseguiram sua estabilidade, e não existe mais, há 8 anos. Isso é culpa também da direção do Simprocema, que nunca realmente pautou, nunca realmente nos mobilizou, nunca realmente mobilizou a categoria, não presta apoio aos contratados temporários, pelo contrário, fica de conchavos escusos. Então, eu só gostaria de deixar esse complemento, provavelmente não haverá concurso em 2025, e isso é responsabilidade da direção do Simprocema e do atual governo estadual, e do anterior também. Devemos deixar isso bem claro. Obrigado, gente. Kátia, agora com vocês. Pode falar, Kátia, desculpa. Boa noite, colegas. Boa noite a todos e a todas. Eu sou a professora Kátia. Eu sou membro do coletivo do MRP. Como o Leonel gosta de dizer, sou professora e advogada. Sou professora da rede pública. Comecei a lecionar no Estado em 1994. Já estou, inclusive, em processo de aposentadoria de uma das matrículas, então é muito tempo militando, né, mas é isso, temos muito pelo que militar, e enquanto tiver pelo que lutar, a gente tem que continuar, né, o jeito. Eu fiquei com a incumbência aqui de falar sobre como é que está a questão das progressões e titulações logo após o final da greve. O Marcelo fez um link aí do que aconteceu quando nós encerramos aquela luta sobre a questão dos precatórios do Fundef, a comissão que foi formada e as negociações que começaram a se dar com a Secretaria de Educação. Em uma das reuniões, a última reunião, que foi em junho, nós fizemos essa reunião na Secretaria de Administração, inclusive cobrando o acordo que foi objeto do final da greve de 2023. Só para deixar aqui tudo bem claro, logo depois do final daquela greve, que a direção do sindicato encerrou a greve sem fazer uma única assembleia com a categoria,
onde a direção, de forma irresponsável, encerrou a greve sem o aval da categoria, a categoria não foi consultada para isso, fizeram um acordo com 11 itens de pauta. Eu acho que dá para rapidinho eu dizer aqui quais são os 11 itens, porque quase ninguém conhece, porque não foi publicizado. Desses 11 itens de pauta, só 3 foram cumpridos. Quais foram esses 11 itens de pauta? O reajuste de 11%, aquelas 2 parcelas, né? Nesse o Estado efetuou o pagamento, que claro que não contemplou a perda que a gente teve pelo não pagamento do piso. O item 2, que vai ser o objeto da nossa exposição aqui, a aplicação das titulações e progressões a serem pagas até o primeiro semestre de 2023. Esse acordo foi firmado em março de 2023, e o Estado, segundo esse acordo, deveria pagar as titulações e progressões até o primeiro semestre de 2023. O item 3, que é a manutenção do auxílio alimentação, que é esse que foi cumprido, a celeridade nos processos de aposentadoria da categoria dos professores, inclusive também foi um objeto de pauta das nossas reuniões, porque o professor entra no processo de aposentadoria, fica 3, 4, 5 anos nesse processo, sendo descontada a previdência quando não deveria mais ser, e o Estado sequer paga o abono permanência. A realização de cursos tecnólogos pró-funcionários, que também não foi cumprida, realização de cursos de pós-graduação stricto sensu para profissionais da rede estadual de ensino, que também não foi cumprida, adoção de medidas administrativas para elaborar projeto de lei para gratificação de atividade de área de alto índice de violência. Detalhe, essa gratificação está prevista em legislação, que é a Lei 9.860/2013, ou seja, desde 2013 e até esta data, o Estado não regulamentou essa gratificação. A extensão do atendimento do FUNBEM, o que também não foi feito, os professores dos continentes aí sofrem por não ter atendimento. As eleições diretas para gestor foi a outra cláusula que foi cumprida, a continuidade das mesas de negociação, que não existiu mais, e uma auditoria externa na folha de pagamento do SEDUC. Vejam que nem nesse acordo restou nada sobre concurso público. Nem o Estado, nem a direção do sindicato tem qualquer interesse em realização de concurso público, infelizmente. Não estão me vendo? Vocês não estão me vendo? Tá o áudio e a imagem perfeito, Kátia. Tá, uma professora que colocou aqui, tá? Então, gente, quando nós fomos nessa reunião na Secretaria de Administração, o que foi nos repassado lá? Primeiro, que eles não tinham ciência deste acordo, né? Que até então não tinham ciência desse acordo, que havia sido feito esse acordo. Segundo, que eles tinham uma lista com 1.800 e poucos professores para progredir. E aí mas por que 1.800? Porque, veja só, antes da Lei 9.860, a nossa carreira ela era regida e estruturada pela Lei 6.110 de 94. Essa legislação foi feito um acordo com a direção do sindicato, que é praticamente a mesma, eles fazem só uma roda de cadeira entre eles, e foi aprovada a Lei 9.860. Essa Lei 9.860, ela já veio nos trazendo prejuízo do ponto de vista que acabou com a redução de carga horária. Para quem não lembra, na legislação anterior, quando nós completávamos 20 anos de atividade de magistério e 50 anos de idade, tínhamos direito à redução de 50% da carga horária. A direção do sindicato negociou pela perda desse nosso direito. E aí veio a Lei 9.860, prevendo no artigo 19 que as progressões, elas deveriam ser automáticas, né? Isso em 2013.
escala, fizeram uma previsão de datas para que as progressões fossem ajustadas. Seria 2015, 2014, desculpa, 2015 e 2016. Aí era para zerar e todo mundo ir para a progressão no nível correto. Infelizmente, isso não aconteceu com alguns professores. Em 2015, que foi a segunda progressão, nós tivemos mais de 11 mil progressões concedidas. E eu não soube assim, de nenhum caso que não tivesse tido a progressão em 2015 para o nível correto. Mas a de 2016 veio um show de progressões erradas. Professor perdendo 2, 3 níveis, professores estavam esperando essa progressão para se aposentar. Ok. Nesta linha, como o nosso estatuto prevê para professores de nível 1 e 2, 5 anos para ter a progressão, e para professores de nível 3, 4 anos, eu vou falar basicamente o nível 3, que é a grande maioria hoje, se foi em 2015, que foi o maior número de professores que progrediram, em 2019, em janeiro de 2019, esses professores deveriam ter progredido novamente. O Estado não realizou a progressão, apesar da lei dizer que a progressão deve ser automática. Só veio a fazer depois de muita mobilização em 2021 e algumas correções em 2022. Ainda assim, cometendo alguns erros e não pagando o retroativo. Ok. Quando o Simprocema encerrou a greve e fez esse acordo de pagamento de progressões e titulações, que era o item 2 dos 11 itens que foram objeto deste acordo, ele não fez nenhuma previsão de pagamento de retroativo. E o Estado deveria pagar todo mundo que tivesse, era para ser apurado até o primeiro semestre de 2023, era para pagar todo mundo. O Estado não cumpriu, e lá na reunião, o que foi nos dito? Como é que a Secretaria de Administração faz? Aqueles professores que progrediram em 2021 e deveriam ter progredido em 2019, teriam que esperar 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025. Aí nós dissemos, mas não, porque o Estado é que não progrediu ele para o nível correto em 2019. Mas é porque o nosso sistema, nós temos um sistema aqui, que é um computador que faz esse sistema, e esse sistema só calcula de 4 em 4 anos. Então, quem progrediu em 2022 teria que esperar 2023, 2024, 2025, 2026. Nós contestamos, aí eles foram citar o artigo 18, que diz que tem que estar 4 anos no referido cargo. Eu digo, sim, mas só não estamos há 4 anos, porque o Estado não fez em 2019. Tanto que, se você vai para a Justiça, você consegue receber o retroativo. E aí, houve esse embate, e ficou acertado que elas, então, fariam um levantamento manual, e não pelo sistema, para apurar, de fato, quantos professores estariam aptos a receber a progressão. E a reunião seguinte seria na primeira quinzena de julho, e aí não aconteceu, e Marcelo já explicou muito bem por quê. E aí, o que acontece? No dia, o sindicato, a direção do sindicato, atravessou uma petição, informando ao juízo que o Estado não estava cumprindo o acordo que foi feito. Era para pagar quando? Até o primeiro semestre de 2023. Nós já estamos terminando 2024. E só agora que a direção do sindicato resolveu acordar. Tá? Aí foi marcada uma reunião de conciliação. E, mais uma vez, a direção do sindicato, sem convocar uma assembleia, sem ouvir a base, negociou os nossos direitos. E ajustou com o Estado do Maranhão, que o Estado do Maranhão cumpra o item 2, apenas o item 2, esqueceu os itens, segundo eles, que tinham sido objeto para o final da greve, que o Estado teria até o dia 16 de dezembro de 2024, ou seja, concedendo mais de um ano depois do que deveria ter sido dado, para que o Estado efetue essas progressões.
O sindicato juntou nos autos uma lista com 6.267 professores que estariam habilitados para receber progressões e titulações. Essa lista havia sido feita pela SEDUC, lá em 2023. Entretanto, tem muita gente que não está naquela lista. Eu conheço algumas pessoas que eu sei que deveriam ter progredido em 2023, coloquei o nome dessas pessoas e não aparece. Tá? Então, como é, e que dia foi essa reunião? No dia 20 de setembro de 2024, ou seja, dia 19, o sindicato, a direção de advogado protocola lá na ACO, pedindo audiência de conciliação. Dia 20, eles fazem acordo negociando os nossos direitos aqui com o governo do Estado. E, mais uma vez, não falam nada do retroativo. É uma perda muito grande para os professores. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Ah, sim, o Estado ainda responde nos autos, dizendo que 1.772 professores receberam progressão, que foi aquela lista de 40 professores, de 20 e poucos professores, que eu não sei de onde eles estão mostrando esses 1.772. Certo. O que nós temos agora? Qual é a questão? Nós estamos vivendo um momento ímpar, e é um momento muito importante para a categoria se organizar e se mobilizar. Logo no início da fala de Gabriel, ele colocou um dos objetivos do Cotemax, que é a obtenção de um sindicato combativo. Gente, todas as nossas perdas, se a gente sentar e for somando, ela se dá em decorrência ou da inatividade do sindicato, ou da inoperância, ou então de usar os nossos direitos mesmo para fazer acordos escuros. A direção do sindicato. Nós estamos vivendo um momento de eleições, e é muito importante a gente saber para que a gente vai votar. Porque não vamos esquecer que a Assembleia Legislativa fechou as portas, a Casa do Povo não deixou o professor entrar. E aí nós temos uma irmã de um deputado aí que é candidato, nós temos outros deputados, irmãs, esposas de deputados, e é preciso repensar muito. Nós, professores, temos muita força, temos que saber usar a força. Nós vamos ter eleição de sindicatos, eleição do Sindeducação, eleição do Simpracema. Muito cuidado com a eleição do Sindeducação, muito cuidado, vamos vir para cima, porque cooptar o sindicato é a melhor coisa para eles. Então, a gente precisa estar muito atento a isso, a gente precisa estar participando, a gente precisa estar ouvindo. Vamos ter eleição do Simpracema. Eu acho que a gente saiu dessa organização do precatório do Fundef com um capital político muito bom. Mas só nós não temos força, nós precisamos da categoria, a categoria precisa estar conosco, a gente precisa formar uma chapa, a gente precisa ir para a luta, todo mundo precisa entender que essa luta tem que ser de todos. Vamos resgatar nosso sindicato, não dá mais para a gente ficar tendo uma perda atrás de outra, porque a direção do sindicato vai lá e sem qualquer autorização nossa, negocia os nossos direitos. Então, o que a gente tem hoje, dia 20, negociaram que o Estado tem até o dia 16 de dezembro. Sem nos perguntar, sem nos chamar, sem fazer uma assembleia, desrespeitando o estatuto do sindicato. Tá? Então, é isso, professores, e aí a gente tem que sair daqui com um encaminhamento a gente tem que se dar as mãos e a gente tem que se mobilizar. Se mobilizar do ponto de vista político, vamos entrar na justiça, se mobilizar do ponto jurídico, o que quer que seja, mas a gente tem que estar mobilizado. Tá? E aí a gente vai abrir aí para as perguntas e encaminhamentos, não é isso, Gabriel? Obrigado, Kátia. Sim, a gente combinou aqui de abrir para algumas perguntas, no máximo 10 perguntas, tá, gente? Para a gente não se alongar na noite. Queria fazer a última fala aqui, antes das perguntas, né? O Cotemax, a coordenação do Cotemax procurou a direção do Simpracema para saber informações sobre o Contema. O Contema, para quem não sabe, é o congresso do Simpracema, onde eles podem até mudar o estatuto. Esse Contema, ele foi realizado a partir de uma assembleia
que nós chamamos do Cotemax, e foi esvaziada. E aí, nessa assembleia que eles falaram para a gente que a gente tinha que ter 50, acho, pessoas nossas para formar uma chapa de delegados. E nós estávamos ali em 20 e poucas pessoas, 30, e não conseguimos fazer essa chapa, embora outros camaradas no interior tenham conseguido participar do Contema. Nós não sabemos até agora, isso foi em maio, o que foi decidido nesse Contema. A coordenação do Cotemax procurou a direção do Simproecema durante 3 vezes e não obtivemos resposta. Só nos enrolaram e não nos falam nada. Pelo que diz o estatuto, a eleição do Simproecema deverá ocorrer até abril. Pelas informações, vai até dezembro. O problema é que não sabemos, e nós já estamos analisando formas da gente entrar isso na justiça para exigir essas informações. E também estamos encaminhando a formação dos grupos do Cotemax, né? Sempre mantendo a nossa postura político-ideológica. Camaradas, são 8h24, que a gente tinha pensado até 10 perguntas, falas de 3 minutos. Eu peço que a gente se atenha, tá? A hora que der 3 minutos, eu vou botar uma carinha triste, tá bom? Essa carinha aqui, tá? Que acabou o tempo, tá bom? Deixa eu ver quem está aqui na lista. Toca da Juba, Ana Silva, Tereza Ribeiro, Maria Assunção, professor Edvilson, Maria Firmo, Francisca, Cícero e Hugo. Na primeira fala, eu já peço que encerremos as inscrições, tá bom? Para não nos alongar. Eu vou agora abrir, para que os camaradas possam abrir o som. Deixa eu ver se for, tem que vir aqui nas configurações, só um minuto, por favor. Ok, todos podem ativar o microfone e compartilhar tela. Neste momento, peço que tomem cuidado com o áudio, tá bom? Para a gente não atrapalhar a fala dos camaradas. Primeiro na lista aqui, desde o início, né, Toca da Juba Juba. Gostaria de falar ainda, então temos 3 minutos para fala. Toca da Juba Juba. Então, Ana Silva, está presente? Gostaria de fazer a fala? Vou baixar a mão aqui por enquanto, tá bom? Ok. Tereza Ribeiro, gostaria de fazer a fala? Tereza Ribeiro. Maria Assunção. Tereza Ribeiro, ninguém. Tá conseguindo abrir o som, gente? Alguém fala um oi para mim, só para eu saber se tá o som aberto? Ok, beleza. Maria Assunção, professora Edvilson. 3 minutos, camarada. Boa noite, seja bem-vindo aí, vamos lá. Queridos, boa noite a todos. Eu quero parabenizar a professora, a nossa palestrante aí, professora Kátia, né, sempre muito esclarecedora com as suas falas, seu conhecimento jurídico. Queridos, eu quero fazer a minha fala primeiro lamentando muito por não deslumbrar uma esperança em nosso meio, lamentar muito a desunião entre nós, professores, uma categoria tão grande e tão fraca, tão desunida, que sempre tem sofrido, tem apanhado, sido massacrada pelo sistema, pelos governantes e pelo próprio sindicato, que não é uma representação nossa, e a gente não ter força de reação, a gente não ter união para podermos tomar um posicionamento e tentarmos reverter a situação ao nosso favor. Eu deixo o meu pensamento seguinte, professora Kátia e demais colegas, que eu acredito que a única forma da gente derrubar esse sindicato não vai ser através de eleição, tá? Infelizmente, deveria ser a forma da gente conseguir, mas lamentavelmente a gente não vai, através de uma eleição, derrubar essa chapa. Eu acredito que essa chapa que está aí na atual gestão é uma chapa mercenária em que só pensa em dinheiro.
Então, nós temos um número muito grande de professores que contribuem mensalmente com seus impostos sindicais. Eu acredito que se a categoria dos professores todas se desligarem do sindicato e enfraquecer financeiramente o caixa do Simpress, que é um caixa muito gordo e que dá muitos privilégios ao seu Raimundo Oliveira, eu acredito que quando o poço secar para ele, eu acredito que ele espontaneamente vai abrir mão da gestão, da direção do nosso sindicato. E aí sim, quando isso acontecer, nós, professores, pegarmos as chaves e aí nos passarmos por um processo de renovação, de organização, de recadastramento, para que a gente possa organizar uma chapa, uma eleição, em que a gente possa ter chapas com propostas sindicalistas e não políticas partidárias. Infelizmente, a gente tem muitos colegas professores que não são classicistas, e sim políticos partidários. E isso arrebenta com a gente. Nós somos professores, então nós temos que ser uma classe. Nós temos que ser uma classe unida, com pensamentos de lutarmos pela nossa classe, pela nossa categoria, e não continuarmos do jeito que está. Então, ao meu ver, se a gente quebrar financeiramente esses sindicatos, saindo da filiação e não contribuindo mais mensalmente com os nossos impostos, eu acredito que quando o dinheiro esvaziar lá para eles vão ver que não vão mais ter a mamada que eles têm e o poder financeiro que eles têm, que é mais de R$1 milhão por mês dessa categoria, indo para o cofre daquele sindicato, dando as regalias para o seu Raimundo Oliveira e a sua cambada de parasita que está lá vivendo às nossas custas. Eu agradeço a oportunidade. Obrigado, professor Edilson. Maria Firmo, com a palavra. 3 minutos, camarada, por favor. Francisca de Maria. Boa noite. Gostaria de parabenizar o Marcelo e a Kátia, né, pelo... Tá me ouvindo, Gabriel? Na escuta, estamos ouvindo. Boa noite, né, gostaria de parabenizar... Boa noite, Desculpa, Francisco, o camarada falou que não está conseguindo abrir a tela, vou tentar arrumar aqui, tá bom? Desculpa, Gabriel. Sem problema, Tela. Eu gostaria de dizer que a desfiliação, ela não é a solução, porque a gente sabe que a gente precisa desse sindicato. Quando o colega disse que a gente não tem condição de vencer as eleições, eu até acho que a gente pode até não conseguir, mas a organização, ela fala acima de tudo. Então, conversando com os colegas, a gente vê a insatisfação com a diretoria que está aí. E eu acredito que o momento é agora. Ou a gente consegue mudar essa diretoria agora, ou nunca mais. Né? Em relação à questão da formação de chapas, a regional de Pedreiras, eu já me mobilizei com todos os municípios. E a gente está só esperando um ok para a gente começar, né, fazer a campanha. Eu acho que se toda a regional fizer isso, a gente vai sim conseguir mudar essa história, né? Eu acredito sim, eu acredito na rapaziada unidas, né, professores unidos, conseguir mudar a história. Boa noite, muito obrigada. Boa noite, camarada. Gente, eu juro que eu tentei aqui para abrir a câmera para todos. Desculpa se não está conseguindo, tá? Próximo da fila aqui é Cícero. Olá, boa noite aí, Gabriel, boa noite a todos, parabéns aí ao Marcelo, o Marcelino também, a Kátia, que, como sempre, são brilhantes aqui nas suas explicações, né, e no trabalho que fazem para o coletivo. Bem, a princípio, eu gostaria de pedir, se possível for, né, para a Kátia. Ela listou uma série de pautas e acordos que foram descumpridos. Se ela puder disponibilizar essa lista de pautas que não foram atendidas, que não foram acordos que não foram realizados, que não foi
posto em prática, certo? A gente botasse na tela aqui, já que ela está mostrando, compartilhasse do computador dela, ou alguma coisa assim, ou botasse aqui na mensagem. Se fosse possível, eu gostaria. Bem, com relação à questão do sindicato e as eleições, eu vejo que, a princípio, né, o que deve ser feito nesse momento é se formar a chapa mesmo, né, e buscar vencer, né, a princípio é isso. Eu acredito que é isso que tem que ser tentado, até porque as eleições já estão assim próximas, então eu acredito que isso que deve ser tentado sim para se buscar ter um sindicato, o poder sindical, ele de fato sirva aquilo que é uma condição essencial da sua existência, né? Porque ele existe, entretanto, nada tem a ver esse sindicato com o que é o princípio da existência dele, certo? Nada, zero. Então, eu acredito que está bastante mais do que claro, mais do que... Oi? Mais do que claro... Abre o som, já foi pagado, desculpa. Mais do que claro que o sindicato, no decorrer da sua história, ele foi o mais puro inimigo da classe. Ele trabalhou todo o tempo contra a classe. Trabalha e continuará a trabalhar contra a classe. Isso é evidente, é lógico, é tudo. É tudo. Então, o sindicato, para a educação no Maranhão, ele é inútil. Então, alguns colegas que colocaram aí, não, a organização sindical é importante, tal. Bom, a importância dela é se ela existe. Existe para representar aquilo que deveria ser o motivo de sua existência. Agora, se isso é irreal, se isso não acontece, ora, mas é desnecessária a sua existência, completamente, 100% desnecessária. Então, bem, parte-se para a eleição, tenta-se ganhar, não ganhou, desfiliação em massa, em peso, desfiliação total, destruição total e absoluta desse sindicato inútil que não serve para coisíssima nenhuma. Aliás, e serve para destruir os direitos e a categoria de professores. Só isso. Então, se é para existir, dá poder, professor dando poder para uma figura utilizar uma estrutura de poder contra ele próprio, contra a própria categoria. Isso aí é coisa para pessoas imbecilizadas, certo? Imbecilizadas, lamento. Então, partiu a eleição? Beleza. Venceu? Não venceu? Acaba, destrói, desfiliação em massa. Eu acho que é isso que o Cotemax e os demais outros grupos deve ser a pauta e a luta para a destruição total e absoluta desse sindicato inútil e inimigo da categoria, certo? É o que eu vejo aí, né? Com relação... Eu desde o princípio, quando eu falei outras vezes para trás, a questão de pessoas ser afiliadas a partidos políticos, eu discordo plenamente. Eu, pessoalmente, eu acho que quem vai concorrer a sindicato teria que se desfiliar de partido político. É o meu pensamento. E é isso aí. E se a Kátia puder colocar lá, aqui eu encerro a minha fala e essa é a minha contribuição. Obrigado, Cícero. Próximo da fila eu também me inscrevi para a gente finalizar e a gente faz o encerramento. Hugo, vai que é a sua. Opa, beleza. Pessoal, boa noite a todos e todas. Professor Hugo aqui. Eu sou do Mosaico, coletivo Mosaico, mesmo do Gabriel.
sou da Regional de São Luís, né? Queria também parabenizar imensamente o Gabriel pela apresentação do Cotemax, o professor Marcelo Pinto, né, pela excelente exposição sobre a questão dos 15%, e a professora Kátia pela exposição também brilhante das progressões e titulações. Eu ia tentar falar uma coisa, mas eu acabei mudando minha fala. Eu vou tentar sintetizar em 3 minutos. Primeiro, tentar historicizar essa questão que o Gabriel falou, né? Nós fomos à direção do Simproecema 3 vezes, no dia 11 de julho, no dia 14 de agosto e no dia 21 de agosto, solicitando a ata do 6º Contema, que foi realizado, Gabriel, só uma correçãozinha, no início de abril, né? No início de abril. Nós entramos em contato no dia 14 de agosto com o cartório que estaria com a documentação para ser registrado, e o cartório disse que o prazo para entrega da documentação, análise e entrega, era apenas 30 dias. E a Isabel, secretária-geral do sindicato, disse que essa documentação estava no cartório para ser analisada. Ou seja, já estava com eles. Essa é a verdade, né? E aí nós estamos entrando com uma ação, né, para conseguir essa ata, né? E também esse estatuto modificado. Essa é uma questão. A outra questão é o seguinte: na plenária do dia 14 de agosto do Cotemax, a professora Kátia sugeriu, né, que nós fizéssemos um ato para cobrar o pagamento imediato das progressões de titulações. Eu queria reiterar aqui o posicionamento da professora Kátia, né, da realização desse ato, e eu propus uma realização do ato em Brasília. A gente não tem perna para isso, porque a gente não tem finanças do Cotemax. A gente teria que fazer uma campanha gigantesca financeira para alugar um ônibus que custa em torno de R$28 mil, R$30 mil para ir a Brasília. Então, pautemos essa luta pelo 15% também aqui em São Luís, que é a capital do estado do Maranhão, que prejudicou imensamente não só os professores de São Luís, mas também todos os professores do estado, né? E por último, eu queria dizer o seguinte: camaradas, por mais que a direção do sindicato seja complicada, por mais que a direção do sindicato não atenda os direitos dos trabalhadores, por mais que a direção do sindicato esteja há 25 anos, 25, 26 anos, na atual gestão, mesmo grupo político, esse é o nosso sindicato. O sindicato não se resume à direção. O sindicato é formado por todos os trabalhadores em educação do estado do Maranhão, das redes municipais e estadual. Nós do Cotemax não vamos encampar nenhuma campanha de desfiliação em massa, porque entendemos que os sindicatos, desde o século XIX, quando surgiram, são a ferramenta por meio da qual os trabalhadores se levantam para combater os representantes do Estado, que hoje é o Estado burguês. Nós estamos do outro lado da trincheira. Então, lutemos com unhas e garras até o fim para ganhar essa direção. A eleição é uma via para isso. Se a gente não for vitorioso nessa eleição, paciência. A gente disputa outra eleição. Mas o sindicato é a ferramenta de luta legítima dos trabalhadores, certo? Eu queria deixar essa mensagem para todos e todas, né? Eu acho que meus 3 minutos já se foram, e queria efetivamente dizer que todos os direitos, que inclusive estão nas leis, são garantidos por meio de luta. Nenhuma lei foi garantida sem luta, né? Todas as leis, a alforria dos escravos, a libertação dos escravos, além do ventre livre, tudo foi por meio de luta, né? O voto feminino foi tudo por meio de luta. Então, vamos à luta, camaradas, que o futuro a nós pertence. Obrigado. Beleza, Hugo, valeu. Fazer uma fala de fechamento minha aqui, camaradas. Em vista do que a gente conversou hoje, do que a gente está tratando, do que a gente conhece, do que a gente já viveu, do que a gente sente na pele todos os dias, seguinte, a gente entende esse desassossego, a gente entende esse desamparo, porque exatamente a gente sente na pele, a gente sente no dia a dia, a gente sente no trabalho, que nos permeia toda a vida, infelizmente, e se a gente não fizer nada, a gente só trabalha.
e a gente morre só trabalhando. Então, estamos todos cansados, adoecidos, sem direitos, precarizados, privados. Então, nessa precarização, nesse adoecimento, nessa neoliberalização, nessa individualização, é muito compreensível essa desesperança. A nossa desesperança. A nossa vontade de levantar da cama e ir para a luta. A vontade de enfrentar um diretor, uma diretora e ir para a luta. Mas, se a gente não exercer o esperançar como verbo, se a gente não buscar alternativas em meio aos nossos e nossas, aos nossos camaradas, se a gente não se erguer coletivamente, e não só se erguer, não só se mobilizar, se organizar, e a organização é uma dança entre a teoria e a prática. Então, não cabe o ludismo aqui, né? Não são as máquinas o problema. O problema é o sistema capitalista. O problema é a nova onda do trabalho precarizador a partir do século XXI. São vários problemas que nos acarretam. Então, o que a gente precisa é de lembrar que escola, nós devemos ter partido, sim. A escola sem partido, a gente já viu, a gente já sabe que tem partido, né? E não é o nosso. Não é em favor do trabalhador, em favor da educação, em favor da ciência e da emancipação social. Dito isso, camaradas, a luta pelo Simproecema é danosa, é penosa, e a gente vai penar. E a gente tem penado. A gente já está apanhando. A gente já está fudido e mal pago. A gente já está desgraçado. O que mais falta pra gente? Então, eu concordo com o Cícero, a gente tem que lutar para vencer. Se organizar, lutar, mas saber que realmente a gente pode perder, e eles têm tudo. E, quando eu digo ludismo, o ludismo por quê? Porque você desfiliar, você não vai quebrar o sindicato. Eles só vão perder, eles só vão manter esses roubos da gente. Veja, eles vão ganhar milhões aí nessa. A gente vai abandonar. Veja que esses milhões vão trabalhar contra a gente para manter essa diretoria, para eles ganharem os milhões, porque eles sabem que se outra diretoria ganhar, eles podem tirar a parte deles. Ou seja, não é quebrando as máquinas, não é quebrando o sindicato que a gente pode vencer. É tomando os meios, exatamente, partindo da materialidade e da luta coletiva. Se a gente perder, a gente vai continuar lutando. A gente está lutando há tanto tempo na oposição, e muito, lembra, a greve no passado era 5% que eles ofereceram. A nossa luta conseguiu 11%. Precisamos de mais, precisamos de muito mais. Mas é a nossa luta, mesmo fora do sindicato, mesmo fora da direção, mesmo contra a direção, a gente está aqui, e estamos lutando, e temos que continuar lutando. Só que a desfiliação em massa é um ludismo, camaradas. É quebrar as máquinas. A gente não tem que quebrar as máquinas. Aí eu lembro do Malcolm X, né? Any means necessary, de qualquer maneira necessária. Eu não estou dizendo para a gente exatamente não quebrar, não é isso, não é violência, né? Não vamos nos sujeitar a isso, mas vamos agir, vamos fazer isso acontecer. Se não for pela eleição, vamos na manifestação, vamos na luta, abrir mão, quebrar as máquinas, a gente quebrar nossa própria força produtiva de organização. Eu encerro aqui. Marcelino, Kátia, Marcelo, querem fazer um encerramento, encaminhamentos com vocês. Gabriel, encaminhamento, né, tem que ver. Isso. Boa noite, novamente. Eu, antes de fazer o encaminhamento, eu quero agradecer as palavras do professor Edvilson aí com relação à nossa exposição. Muito obrigada, professor, mas é para isso que a gente está aqui mesmo, tá? A professora Francisca de Maria Bezerra, de Pedreiras, fico muito feliz, porque eu fiz parte do MOSEP, naquela época a gente tinha que percorrer o estado do Maranhão, viajando de carro, atravessando de ferry,
e hoje a gente tem essa facilidade que as redes sociais nos trazem, e a gente tem que aproveitar esse momento, é como a senhora diz, professora, a hora é agora, né? Professor Cícero, no meu encaminhamento, eu vou tratar dessa questão da lista, tá bom? Só a fala do professor Edilson, embora já todo mundo aqui já tenha se posicionado, não é enfraquecer o sindicato não é nosso problema é a direção do sindicato, a gente tem que tomar o sindicato, e a direção do sindicato, professor, ela só se mantém dessa forma porque a categoria não participa, infelizmente, aí a gente tem que ser bem claro. Se nós tivéssemos o mar de 30 mil professores participando daquela greve, professor, eles não teriam feito isso. Mas, infelizmente, os professores não participam dos atos, então a gente precisa construir isso. E aí, eu até faço muito essa meia-culpa de tantos anos de luta e de que a gente pouco consegue mudar as pessoas que estão à frente e trazer outras pessoas para a luta. E eu acho que é um caso que a gente também tem que repensar sobre isso, fazer encontros com mais frequência, fazer estudos, professores precisam estar melhores preparados, e essa incumbência é nossa, tá? Eu trouxe aqui como sugestão de encaminhamento, que eu já vou deixar aqui na minha fala, que o Cotemax organize um panfleto com as disposições que a gente fez aqui hoje, e que a gente já saia daqui com o ato marcado. Desde a nossa última plenária, eu sugeri essa questão do ato, e eu vou sugerir agora a data. Dia 4 de outubro, nós nos encontraríamos lá na Praça de São Francisco para sairmos em passeata até a porta da Secretaria de Educação, para exigir o cumprimento do pagamento das progressões, titulações e detalhe, com retroativo. A gente tem que exigir o retroativo. Com relação aos 15%, da vez passada eu também coloquei essa questão de que era importante nós enchermos a caixa de e-mail do ministro Cássio Nunes, né? Colocar lá que ele precisa reconsiderar a decisão dele e liberar o dinheiro porque ele é nosso. E aí eu vou colocar bem aqui também, sugiro que se coloque no panfleto, o e-mail dele, porque é muito difícil para a gente conseguir para Brasília. Tá certo? Essa é a minha contribuição, e aí a gente vai ver a contribuição dos demais colegas. Eu já vou colocar aqui no bate-papo o e-mail do ministro. Obrigada. Professora Kátia, por que não dia 15 de outubro, dia do professor, que seria uma coisa bem mais... Professor, eu cheguei a pensar nisso, mas 15 é o nosso dia para nós descansarmos, né? Eu acho que, e assim já fica muito longe, dia 4 de outubro, a gente teria quase 2 semanas para organizar o ato, eu acho que é o suficiente. Levar para 15 de outubro, a gente estica muito, e assim, é um dia que é para nós descansarmos. Né? Eu penso assim, mas fica a sua sugestão aí também, tá? O que for deliberado, a gente aceita. Para falar com quem, Rose? Com a secretária de Educação? Gabriel? Oi, Kátia. Então, eu acho que a gente pode fazer um encaminhamento, então, da proposta. Temos 2 propostas aí, né? Dia 15. São 3 propostas. O panfleto, né? Fazendo relato do que a gente conversou aqui hoje, e já convocando para o ato, a ideia seria 4 de outubro, e encher a caixa de e-mail do ministro Cássio Nunes, colocando a questão dos professores, que a gente exige que ele julgue, que reconsidere a decisão dele. Eu acho até que eu coloquei da outra vez, porque eu não tenho aqui agora o texto básico. Mas posso colocar... Gabriel, para votação sai, né, 15 e 4, porque o panfleto com o e-mail do Nunes Marques e a questão dos e-mails para ir lá para a caixa postal dele, acho que isso é tranquilo, não é consensual, acho que é só essa questão das datas, a sugestão de Cátia, a sugestão do professor. A gente vota aí e encerra. Vota no chat. Temos mãos levantadas aqui, gente. Williams e Milson, gostaria de contribuir com os encaminhamentos, camaradas?
Eu, na verdade, eu tenho Williams. só uma dúvida mesmo, que é em relação às implicações. Final de semana, dia 6, salvo engano, é a eleição municipal, né? E aí eu não sei como é essa questão com a legislação, se a gente for para a rua, se isso não dá problema e coisas desse sentido, e se isso torna a situação oportuna, né? Aí eu não sei, é uma questão que eu só trago para a gente refletir. Dia 4 acho que é feriado, muitas escolas estarão fechadas já para a eleição, né? Por um lado seria bom, mas por outro eu não sei se isso tem implicação, né? E tem deputados aí, né, professores privatistas que adoram ir nas nossas manifestações para pegar microfone, né? Eu acho um bom questionamento. Nilson Santos, gostaria de falar? E Hugo? Nilson, Hugo. Vai, Hugo, então. Bom, após essa fala do Williams aí, eu concordo com o adiamento, né, por mais uma semana, talvez para a próxima sexta-feira, exatamente com o argumento do Gabriel, mas eu acho ótima a proposta da Kátia, as duas outras propostas. Um deles que sempre esteve nas manifestações nossas, como oportunista, é o Wellington do curso. Certamente ele vai querer estar no dia 4, né? Então, para evitar isso, a gente adia, né? E outra coisa, camaradas, a gente tem que impactar o dia de trabalho. O professor se posiciona politicamente quando ele não vai ao trabalho e paralisa. Se o dia 4, por exemplo, as escolas estão fechadas, não tem esse impacto, né? Então, eu voto que a gente adie, talvez para o dia 11, né, que seria uma semana depois, nós vamos ver durante essa semana, né, qual é o dia que a gente pode fazer. Se a sexta-feira é o melhor dia, seria dia 11. Camaradas, opiniões, Gabriel? Finais, votação. Kátia. Depois alguém, Marcelo. Não, Marcelo, aí eu falo depois, que Marcelo não falou. Ok. Eu concordo plenamente com essa nossa mobilização e eu acho que o Dia dos Professores é um dia que é um tanto quanto complicado, porque, por exemplo, nós vamos ter encontros de vários professores aí que estão organizando seus encontros nas suas escolas, em várias escolas, né? Os professores estão programando um dia de lazer, se encontrar, alguns fazer pequenas viagens. Então, eu acho que o dia 15 é um dia que ele pode engessar, pode não contar com a participação do número de professores que nós gostaríamos que estivessem presentes, mesmo porque muitos desses eventos já estão programados pelos professores. E aí eu, corroborando aí com o Hugo, eu acho que nós poderíamos realizar essa nossa atividade na quinta-feira, no dia 10, né? Já tinha passado as eleições, e o dia 10, eu acho a sexta-feira um dia um tanto quanto complicado, né? Porque na sexta-feira, final de semana, muitos professores aí, a gente sabe quando as escolas param, aproveitam para transformar esse dia em um dia de lazer também, né? Já unir com o sábado e o domingo. Eu acho que o dia 10 poderia ser um bom dia para a gente realizar esse ato aí, jogando peso, inclusive contando com os companheiros e as companheiras, né, os professores e as professoras dos outros municípios, né? Apesar da gente fazer essa mobilização aqui, mas a gente poderia transformar esse movimento num movimento regional. E aí, vendo a possibilidade dos professores também participarem, vindo de outros municípios, ou se não, organizando-se nas suas respectivas regionais, nos seus respectivos municípios. Poderia ser algo aí que a gente ampliasse, né, não contasse com a participação não só dos professores de São Luís. E já encerrando, professores, eu também colaboro e endosso as palavras aí de Hugo, de Kátia, do Gabriel, em relação a essa questão da desfiliação em massa, né? O sindicato, como o Hugo muito bem colocou, é o nosso principal instrumento de luta, né? Em uma sociedade de classe, em uma sociedade de lados, os trabalhadores, eles só são fortes quando eles estão organizados.
E essa luta, ela necessariamente tem que ser uma luta coletiva. E nessa nossa história, que é uma história extensa, eu, quando ingressei na luta dos professores do estado do Maranhão, eu ainda tinha cabelo, para vocês terem uma ideia, né? E nós estamos aí já nessa caminhada há bastante tempo, construindo e colaborando da melhor forma possível com essa luta, com essa caminhada. Não é algo fácil, é algo penoso, muitas das vezes a gente perde o ânimo, é algo que requer forças externas e internas, né? Forças coletivas e forças individuais, que muitas das vezes a gente tem grandes decepções, muitas das vezes a gente vê a traição, né? Vê aqueles que outrora estiveram do nosso lado, que estiveram aí construindo a luta com a gente, dar as costas e passar para o lado de lá, passar para o lado dos nossos algozes, passar para o lado dos patrões, né? E essas coisas decepcionam, essas coisas muitas das vezes nos desestimulam, mas, por outro lado, também nós encontramos forças para continuar seguindo. E nós só conseguimos seguir, né, manter a nossa marcha, a nossa caminhada, sempre tomando um lado dentro dessa sociedade, porque a gente tem a força coletiva, porque essa luta é uma luta construída e deve ser construída coletivamente. São os interesses coletivos que estão em jogo, são os interesses da nossa categoria que deve necessariamente pautar a nossa conduta enquanto sujeito, enquanto construtores dessas possibilidades. E eu quero aqui saudar os companheiros do Cotemac, saudar os companheiros do Cotemac, todos e todas, né? E quando nós estamos, eu estou saudando, não estou saudando só a Kátia, só o Gabriel, só aquelas pessoas, inclusive, que fizeram intervenções aqui, só o professor Leonel, né? Claro que não, a todos nós, nós fazemos parte desse processo. E temos que seguir firme, seguir em frente, né? E em relação ao Ciproessema, professores, o que eu queria dizer é que nós já participamos de várias eleições. E eu digo para vocês, nunca houve um momento tão favorável, não é fácil. Eu não estou dizendo que o momento é fácil. Não, nunca foi e nem vai ser. Mas nunca houve, em todos os processos eleitorais, inclusive que nós participamos, nunca houve um momento tão favorável que nós podemos contar com tantos elementos ao nosso favor para a gente conseguir efetivamente ganhar a direção do nosso sindicato. Nunca houve. Agora, esse é um esforço coletivo. Esse não é um esforço de uma, de duas, de três pessoas. Tem que ser uma construção de vários braços, de várias cabeças, de várias pernas. É um movimento coletivo que pode efetivamente fazer com que a gente ganhe as eleições do Ciproessema. Né? Nós temos muitos elementos que a gente pode contar nesse momento. Coisas que nós não tínhamos nas eleições passadas. Muitos. Né? E, portanto, eu acho que a minha fala é no sentido aqui de dizer que eu estou extremamente otimista. Vamos ver o que nós conseguimos. Vamos ver esse ano que nós conseguimos. Né? Nós tínhamos, em relação a essa questão do abono dos precatórios do Fundef, o governo veio com uma proposta mirabolante de reserva técnica, não queria disponibilizar as listas de professores, escondia os valores, foram anunciados valores que não eram os valores corretos, nossa categoria se mobilizou, foi para as ruas, fomos para cima, conseguimos garantir o pagamento correto do abono dos precatórios do Fundef, né, com juros, com tudo, que era uma reivindicação nossa. Né? Obtivemos todos os dados por parte da Secretaria de Educação, isso não foi fácil, tivemos que bater com força na mesa, né? Mas conseguimos avançar. Depois conseguimos abrir uma mesa de negociação com a SEDUC. E a SEDUC só nos recebeu, não foi porque nos achou bonito, só nos recebeu porque nossa categoria estava mobilizada naquele momento.
estavam nas ruas ameaçando fechar as escolas. E aí nós conseguimos abrir um canal de negociação, conseguimos pautar uma série de demandas represadas, históricas, que nunca tinham sido atendidas. Ah, mas vocês não conseguiram, mas nós abrimos esse canal de negociação, houve indicativos para que a gente avançasse nessa pauta. E a reserva técnica que eles recuaram, né, Marcelo? Exato, eu falei da reserva técnica, né? Depois queriam jogar o pagamento dos precatórios para um mês depois. Nós exigimos que o pagamento fosse feito com celeridade, né? Houve um compromisso por parte do governo do Estado e eles não anunciaram, nós não conseguimos isso de forma, porque o governo era bonzinho, não. Porque o governo sabia que nós tínhamos força. Sabia que ele estava tratando com a maior categoria desse Estado. Tem professor em todo canto, em toda a rua desse Estado. É a categoria, saiu recentemente na Folha, na UOL, na Folha de São Paulo, é a categoria que mais tem credibilidade no Brasil. É a categoria que tem mais poder de mobilização da América Latina. Então nós não podemos abrir mão desse nosso capital político e social. Tá? Então é nesse sentido que eu vou encerrar aqui minhas palavras. Quero agradecer o convite, a paciência de todos e todas. Né? Nós estamos aqui, não é uma caminhada fácil, é uma caminhada que tem muitos percalços, é uma caminhada que provoca muitos desgastes, mas também é algo que nos faz muito feliz, né? Porque nós temos a consciência que estamos do lado certo. Porque nessa sociedade, professores, é uma sociedade que ela tem lado. E nós pertencemos a uma classe. Portanto, que temos que estar juntos, defendendo os interesses dessa classe. Isso é que é fundamental, é estar do lado certo. Alguns estiveram conosco até pouco tempo e nos deram as costas. Passaram para o lado dos patrões. Esses não merecem crédito, só merecem desprezo. Esses vão ser condenados pela história e vão estar no esgoto da história. Nós vamos permanecer. Permanecer com o nosso sonho, com a nossa capacidade de resistir, com a nossa capacidade de enfrentar as dificuldades com o coração, com amor e, acima de tudo, com a concepção que nós estamos do lado certo. Um grande abraço a todos e a todas. Obrigado, Marcelo, Marceleza. Gente, eu estou com som, não sei se dá para ouvir que o vizinho está lavando o carro. Marcelino, você pode fazer os caminhamentos, ou Kátia? Por favor? Isso aí, que a gente dá muito tempo a fala, vamos se encerra com ela, aí acabam as intervenções, a gente só fala os encaminhamentos. Professora Francisca. Professora Francisca de Maria. Boa noite. Gente, assim, em relação à manifestação do dia 10, eu gostaria de sugerir que fosse feito e mandassem, disponibilizassem no grupo as pautas que vão ser reivindicadas, para que a gente aqui das regionais fosse mobilizar os colegas, ou para irem para São Luís, ou para pararem aqui nesse dia. Visto que essa mobilização tem que ser feita por nós, professores. E aí, dependendo do que está na pauta, né, que uma das é as promoções, mas se a gente tem um documento, fica mais fácil para convencer os colegas. É só a título de sugestão. Reunião muito proveitosa, boa noite e obrigada. Obrigado pela companhia, professor. Marcelino, vai lá. Nós tivemos aí as propostas aí que Kátia lançou, do panfleto, porque fazendo o panfleto já vai responder ao que a Francisca está querendo, né, que é esse documento para levar para as regionais, faz o panfleto, o ato para o dia 10 de outubro, a Kátia tinha pensado no dia 4, mas ela concorda com o Marcelo, para o dia 10 de outubro. No panfleto teria o e-mail do Nunes Marques, já para todos os colegas lotarem a caixa de e-mail dele com esse pedido de anulação desse recurso. Eu acho que foi isso.
se eu esqueci alguma coisa. Mas eram isso, essas 3 propostas, o panfleto, o ato no dia 10 e o envio de e-mails para o Nunes Marques. Esqueci alguma coisa, Kátia, Hugo? E que no panfleto também coloque as questões não cumpridas pelo Estado, o acordo entre Simproecema e o Estado, o que aconteceu, não cumprido. É isso mesmo. O panfleto contém essas informações, que é para subsidiar os colegas dos municípios do continente na luta lá em cada regional. Beleza. Marcelino, me permite aí rapidinho. Só para a gente amarrar aqui, a gente pode tentar, ou por aqui, ou via o grupo da coordenação do Cotemax, ver quem é que escreve, né, os panfletos, e fazer uma grande campanha financeira para ter suporte no ato, né, para a estrutura do ato. O Cotemax tem R$ 1.710 em caixa, é muito pouco. Talvez dê para custear esse ato, mas a gente vai ficar zerado depois. Então, façamos uma campanha grande financeira para que os camaradas participem, né? E eu sugiro que quem é do continente faça também suas campanhas financeiras para vir para São Luís, para a gente fazer um grande ato nesse dia. Pelo menos o pessoal aqui de perto, né? Rosário, Timon, Caxias, como vieram em 2023, na greve. Pedreiras. Camaradas, eu acho que então, acho que não tem, será que alguém gostaria de propor outra coisa? Vamos fazer votação já e já estamos encaminhados? Alguém gostaria de se opor a alguma das propostas? Eu acho que não precisa dar votação, não tem... Tem acordo. Acho que só refere. Então... Eu acho que a gente só tem que, na coordenação, viu, fechar a data para esse panfleto estar pronto, para ele poder ser divulgado, rodado em todo o estado do Maranhão. Eu posso fazer o texto relativo à parte que eu falei, Marcelo faz relativo à parte dele. Eu acho que é mais ou menos isso, dá para amarrar dentro do grupo da coordenação do Cotemax. Cátia, então, gente, Gabriel, dê um pouquinho a fala, por favor. Na hora, Veldo. É o Eldo. Pelo visto aí, essas ações são brilhantes, né? Agora a gente precisa agilizá-las, né? Para que as pessoas das regionais Timon, Caxias e as outras mais possam estar presentes nesse ato. Porque o que começou tudo isso aí? Quando foi que nós tivemos vozes? Foi quando nós fizemos um ato presencial. E o ato presencial, ele é fundamental. Não que a rede social não tenha efeito, claro que tem. Mas o presencial, esse sim, é fundamental. A pergunta... Beleza, Weldo. Desculpa de chamar seu nome errado. Valeu, Nel. Pela manhã ou à tarde o ato? À tarde? Pela manhã, sugestão pela manhã, que se a gente precisar passar o dia, a gente passa. Ah, tá. De acordo. De acordo, camaradas? Podemos encerrar a nossa grande live do dia 24 de setembro de 2024? Vamos encerrar, tá na hora. Beleza, então, boa noite. Boa noite a todos, tchau, tchau. Até mais, até a próxima, camaradas. Obrigada, gente. Tchau, tchau.